Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Hoje temos, como sempre, um convidado especial, né? Mas hoje é mais especial um pouquinho. Há umas semanas atrás, né? Acho que foi uns 2 meses, mais ou menos, aconteceu uma coincidência muito interessante. Um dos fenômenos que eu tenho observado se repetir cada vez mais é que eu vou esbarrando no dia a dia, sem prever, assim, por isso esbarrando, né? Com alguns malucos que pensam muito parecido como a gente pensa, que estão fazendo algumas coisas também muito diferentes, fora da caixinha, né? E aí, umas semanas atrás, eu fui convidado para participar de um podcast com o Davi. Vou apresentar já para vocês. E aí, a gente estava batendo papo lá e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, lá pelo final do podcast, eu confesso, até falei para ele lá na hora que eu tinha um pouquinho de preconceito. Eu disse, esse moleque aí só fala de dinheiro, só fala de startup. E aí, lá pelas tantas, ele começou a falar sobre o livro dele. E o livro dele, eu me surpreendi porque não falava sobre negócios, sobre startups, sobre como ganhar dinheiro. Ele falava sobre o potencial das pessoas. E aí depois eu falei para ele, cara, você sabia que a nossa missão é ajudar as pessoas a explorar seu real potencial? Aí, deu uma conectada assim absurda. Então, estamos aqui com o Davi Braga. Eu vou querer que você conte um pouquinho da sua história, Davi, mas só para atiçar, esse camarada aqui tem cara de velho pra caramba, mas tem 23? 22 anos, só de empreendedorismo já tem 9 para 10 anos, né? E aí, como é que pode, né? Como é que uma pessoa tão jovem já passou por tanta experiência? Então, convidando aqui, se apresenta aí, Davi. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre potencial, como explorar o nosso potencial. Eugênio, primeiro, antes de me apresentar, eu queria dizer que eu sou fã dessa empresa. E quando eu falo que eu sou fã dessa empresa, eu sou fã de vocês. Que quem constrói a 2 são vocês. Isso aí não tem dúvida. É isso aí. Tem um direcionamento, um DNAzinho ali do Eugênio, mas eu tava... O braço... Eu tive só a missão de fundar. O resto... Exato. E de dar direção, mas quem executa o negócio, no final das contas, são vocês. Quando eu falo que sou apaixonado por essa empresa, sou apaixonado pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia. Acredito que uma empresa é somente um empacotamento de um conjunto de valores, princípios e visões. E quem coloca isso para rodar para o mundo, quem joga isso para frente, são as pessoas que fazem parte desse negócio. É isso mesmo. Bom, voltando ao que você pediu, eu tenho 22 anos de idade e talvez alguns de vocês olhem para mim e falem assim, o que é que eu vou talvez aprender, o que é que eu vou parar para ouvir um moleque de 22 anos de idade? Isso é orgulho, tá? E por outro lado, alguns vão olhar assim e falar, cara, quem que ele é, o que é que ele fez, ou sei lá o quê. Mas eu queria puxar por uma linha de mostrar para vocês o que foi que aconteceu comigo para que eu me tornasse quem eu me tornei. Boa. Muito mais do que dizer para vocês o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Com 13 anos, e é a primeira vez que eu vou contar a minha história dessa maneira. Com 13 anos, eu queria provar para o meu pai que eu tinha algum valor. Eu queria provar para o meu pai que eu poderia fazer alguma coisa relevante da minha vida. E eu criei uma empresa para isso. Então a minha vontade de provar para meu pai que eu tinha valor era tão grande ao ponto de que eu construí uma empresa que chegou a 57 cidades no Brasil só para eu provar para o meu pai que eu servia e que eu valia de alguma coisa. Vocês terem noção como é forte esse troço. Com 16 anos, 3 anos depois que eu tinha fundado aquela minha primeira empresa, eu fui no Shark Tank. E eu levei um não dos maiores empresários do país publicamente na frente de todo mundo. Coitado do pai aí. Para uma cabeça imatura de um menino de 16 anos, aquilo ali foi a pior coisa que poderia ter acontecido para mim. Mas, ao mesmo tempo, talvez até a melhor. Porque aquilo ali me deu uma gana, uma vontade de vencer, para eu novamente mostrar que eu tinha valor para as pessoas e que eles estavam errados, que me levou a investir em 16 empresas e montar um fundo de investimento que tem mais de 50 milhões de valuation, só para provar que aqueles investidores estavam errados. Com 18 anos de idade, eu fui eleito pela Forbes como um dos jovens mais relevantes do país.
só para provar para aquelas pessoas mais velhas que eu tinha algum valor. E é muito louco eu estar contando isso para vocês dessa maneira, porque isso era uma das coisas que eu escondia de todo mundo que eu poderia e que eu fazia questão de esconder. Mas você já sabia disso? Eu já sabia. Não. Bom. Às vezes a gente tá só fazendo, mas não sabe por que tá fazendo. Não, eu não sabia. Qual é a história dos bastidores, Eu não sabia. Eu fui descobrir depois no processo de autoconhecimento, que aí é um ponto que eu também quero começar a trazer para vocês. Era muita energia que eu gastava sem saber e desperdiçava no meio do processo só para querer fazer coisas que eu nem sabia porque que eu estava fazendo. Era o ponto cego que eu não via. Mas, enfim, muita coisa ruim, muita coisa boa aconteceu na minha trajetória. Hoje eu sou investidor, eu tenho empresa de educação chamada Up Hub. Eu uso o Edu, vocês saberem, então. Hoje a minha mentoria está posicionada das mentorias mais caras do mercado. Eu tenho um processo de construção de novas empresas, eu tenho um processo de potencialização de negócio chamado Up Business. E tudo isso é consequência de uma jornada de desenvolvimento pessoal. Hoje eu estou feliz, hoje eu não faço mais as coisas para que eu seja aprovado pelos outros. Hoje eu faço as coisas porque eu sinto que é o meu lugar de potência, para explorar o meu próprio potencial, muito mais por mim do que para qualquer outra pessoa. Hoje eu vivo uma jornada de desenvolvimento pessoal. Soube que vários de vocês já fizeram Hoffman, não foi? Quem já fez Hoffman aqui? Massa. Eu fiz Hoffman. Foi meu primeiro processo. Mas não parei por aí. Eu fiz uns 20 para ver se dava um jeito em mim. E eu quero fazer mais uns 300 até o final da minha trajetória. Pelo menos, né? Porque eu entendi que a gente constrói aquilo que a gente é. Então, quando a gente vive uma jornada de desenvolvimento pessoal, quando a gente vive uma jornada de entender melhor quem a gente é, por que a gente faz o que a gente faz, a gente ganha efetividade. E a gente deixa de perder energia com interferências. Interferência é tudo aquilo que vem entre o querer e o construir. Então, você coloca uma intenção. Eu quero que tal coisa aconteça. Por que essa coisa não acontece do jeito que você visualizou em sua mente? Porque existem as interferências que faz você perder energia no meio do processo. É tipo vazamentos, umas gotinhas que vão caindo. Nessa jornada de autoconhecimento, você ganha uma efetividade para que você perca um pouco desses vazamentos e o teu querer se torne o mais perto possível do construir. Então, aquilo que você desenvolveu na sua mente se torna real. É a mesma coisa de uma empresa. Você tem uma visão gigantesca numa empresa. O que é que eu quero que aconteça nesse negócio? O que é que eu quero que seja construído? O que é que eu quero construir? O que é que eu quero que os meus funcionários, o que é que eu quero que os meus colaboradores acreditem junto comigo? Só que quando você não tem uma estratégia, você perde efetividade. Então você quer, mas não consegue. E essa jornada que a gente tem de vida é para a gente lidar com o fato da gente ser humano e da gente estar aqui na Terra. E aqui na Terra não é. Se a gente fosse Deus, era que haja luz e houve luz. E aqui na Terra não é assim que acontece. É que haja luz, a gente quer, a gente intencionaliza. Mas para que haja luz, a gente precisa fazer o que precisa ser feito para que essa luz seja construída e seja colocada para jogo. Então, essa dificuldade ou essa realidade, que eu não chamo nem de dificuldade, é realidade, que a gente tem que lidar todos os dias e que faz com que a gente queira viver essa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. Bom, essa é a visão geral que eu tenho sobre as coisas, Eugênio. É diferentona. Mas me diz aí, quando você foi escrever o livro, você já tinha experiência em um monte de atividades empresariais, construir negócios, fundos, blá, blá. Beleza, mas por que você resolveu escrever um livro diferente? Primeiro fala um pouquinho sobre o que as ideias têm no livro. O que é esse livro? Esse livro foi uma jornada própria que eu encontrei, que eu vivi, de transformar potencial em potência. Ou seja, de materializar aquilo que eu sabia que dentro de mim eu era capaz em ações práticas no presente que refletisse esse meu potencial. E é uma pergunta simples que eu faço para vocês. Quem aqui sente que está usando o máximo da sua capacidade? Levanta a mão. Está usando o máximo da tua capacidade? Eu te provo que não está, pô. A gente não usa, velho. Então, primeiro passo dessa jornada, dessa consciência, é você entender o quanto desse potencial não está sendo utilizado, que está sendo desperdiçado. E você faz isso a partir de um entendimento claro do quanto que esse potencial sendo utilizado poderia gerar de impacto na tua vida e na vida de multidões. E foi esse pensamento que eu comecei a fazer. Se eu usasse todo o potencial que eu tenho, o quanto de poder, o quanto de impacto, o quanto de transformação não poderia estar gerando no mundo e para as pessoas. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para usar isso, então? Primeiro, eu entendi o quanto de potencial eu estava desperdiçando. Depois eu criei uma metodologia para que eu
tomasse consciência desse poder que eu tinha e transformasse ele em ações práticas, ou seja, materializasse esse meu potencial, essa minha noção do meu poder em potência. Seja construindo empresa, seja através de relacionamento, seja através de todas as coisas que eu fosse profissional, pessoal e etc. E aí eu criei um processo baseado, primeiro começa você com você, depois você com as pessoas e depois você com o mundo. O você com você é um processo, claro, de entendimento daquilo que você é, daquilo que você deseja, das tuas aptidões naturais, das tuas competências naturais. E o superpotencial é muito massa, porque eu tenho um mote que eu falo sobre ele, que é você ter acesso ao dobro do resultado com metade do esforço. Por quê? Porque é muito simples. Quando você faz alguma coisa a qual você é naturalmente bom em fazer, você consegue gerar muito mais resultado com menos energia disposta para aquela coisa rolar. Eu não sou bom em números. Eu não sou bom em planilhas. Significa que eu não posso fazer uma planilha de maneira alguma. Eu dou conta de fazer, mas se eu peço para alguém que é naturalmente bom em números fazer essa planilha, essa pessoa vai conseguir gerar muito mais valor com menos energia. E nesse processo de construção desse livro, eu também entendi que a gente não paga a conta com balde de suor, que a gente não paga a conta com esforço, a gente paga a conta com valor gerado. Ou seja, caso você consiga passar a gerar mais resultado com menos esforço, o mundo real não te recompensa pela quantidade de horas de trabalho. O mundo real te recompensa pela quantidade de valor que você gera. Ou seja, se você quiser, de um lado, sentir feliz, satisfeito e realizado por estar fazendo alguma coisa que faz sentido para você, você precisa tomar vantagem das suas competências naturais. E eu também comecei a entender que o teu propósito, você tem evidências de qual que é o teu verdadeiro propósito. E essas evidências estão instaladas nessas habilidades natas que você tem. E eu comecei a ver o que é que eu era bom. Falei, cara, eu sou bom em construir métodos, eu sou bom em comunicar. Será que meu propósito não está por aí? O próprio fato de eu lançar o Superpotencial, de eu lançar esse livro não sendo sobre negócios, foi a materialização do meu próprio superpotencial. Foi a materialização do meu próprio propósito. Eu fiquei muito tempo fugindo do que era meu. Eu fiquei muito tempo fugindo do meu caminho. Falando só sobre empresas, falando só sobre dinheiro, falando só sobre startups. Quando eu entendi que, na verdade, a coisa mais poderosa que eu poderia mostrar e ensinar para alguém, ela se amar. Ela se conectar verdadeiramente com ela. Ela viver uma jornada de espiritualidade. E que isso é a estratégia mais poderosa que se tem, inclusive, para se ganhar mais dinheiro. Só que a maioria das pessoas não visualizam e não veem dessa maneira. E foi assim que veio o superpotencial. Por que a gente não vê? Porque, na prática, isso é um fato aqui, né? Apesar do podcast ser aberto aqui, o Café Cultura ser aberto, a gente está falando com essa galera aqui, né? E eu muitas vezes recebo o feedback do café, eu leio lá os feedbacks, e muitas vezes eu leio a mensagem, puta, isso aqui eu não me conecto, não é o que eu estou buscando hoje, não é para mim. E aí eu dou aquela pensada, puta, como é que eu pensava quando eu tinha 25 anos? O que eu estava buscando até meus 30 anos? E aí eu consigo ter uma empatia e entender que realmente, talvez uma parte aqui da galera não enxerga isso. Por que não é fácil enxergar? E se é verdade, como é que faz para a gente virar essa chavinha? Boa pergunta. Eu tenho a impressão, às vezes, que tudo que é de fato bom na vida, bom, não gostoso, mas bom, existe uma parte da gente... O que é bom para você? Bom é aquilo que gera transformação para você e para o outro. Ok. Bom é aquilo que, a partir das tuas ações, você pode gerar uma ressonância positiva de ações no mundo. Essa é a percepção que eu tenho. E o que acontece é que existe uma parte da gente que talvez alguns chamem de orgulho, o Hoffman chama de lado escuro, que vai meio que buscar roubar de você tudo aquilo que você pode, de fato, ter de potencial e colocar para jogo de potência. É tipo, quantas vezes a tua mãe já te disse para você fazer alguma coisa que você sabia que você deveria fazer, mas você não fez e deu merda por isso? Só que mesmo assim... Acontecia com você? Só que mesmo assim, você fica morrendo de raiva quando ela te diz.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe quando tem um amigo seu que está do teu lado e ele te fala, você precisa fazer tal coisa, e você sabe que essa coisa precisa ser feita, mas tem uma parte de você que fala assim, eu tô fora, mas dentro do teu próprio cérebro você fica pensando, é verdade, preciso fazer isso. Vamos para a raiz. De onde vem esse troço? Talvez seja o orgulho. É o orgulho que atrapalha a gente a se colocar em situações e estruturas, inclusive hierárquicas. É o orgulho que faz com que você parta do pressuposto de que o teu líder não necessariamente quer o melhor caminho para você e para a sua vida. É o orgulho que vai fazer você talvez... Você que sabe, né, o que é melhor para você. Exato. Como é que eu vou me submeter a uma estrutura hierárquica onde tem o meu líder, o dono da empresa aqui, o Eugênio, dizendo para mim alguma coisa que é positiva para mim? Não, eu sei o que é melhor para minha trajetória. E assim, talvez de fato você saiba, mas quando você se submete a uma estrutura, eu parto do pressuposto que a liderança daquela estrutura sabe o que é o melhor para mim, sabe o que é o melhor para a minha trajetória. Quando eu vou para um treinamento, por exemplo, tipo Hoffman, eu confio na liderança do treinamento para me conduzir para um caminho o qual nem eu mesmo estou consciente que eu posso, ou que nem eu mesmo estou consciente que naquele momento é o melhor caminho para mim. Então eu me submeto àquela estrutura hierárquica, só que é essa raiz de orgulho que todos nós já temos dentro da gente que acaba tirando a gente dessa possibilidade de crescimento. Tem um exemplo. Ontem eu estava fazendo uma trilha. Até se vocês me seguem lá na rede social, vocês viram o vídeo que a gente postou. Nessa trilha, o instrutor, ele ficava com a mão ajudando algumas pessoas a subirem. Da primeira vez eu falei, eu vou nada pegar na mão desse cara, eu vou subir sozinho. Então é algo natural, hein? Orgulho. Da segunda vez eu pensei, que imbecil que eu sou. Por que é que eu vou negar essa ajuda, já que essa ajuda vai me fazer economizar energia? Eu não preciso ter que fazer tudo por conta própria sozinho, seguindo a força do meu próprio braço. Eu vou dar a mão pro cara e eu vou pegar o apoio, o suporte que ele está me dando para que eu chegue mais rápido, mais longe. Só que é o orgulho que rouba a gente dessa percepção e desse crescimento, que pode ser mais simples. A minha irmã, ela é mais nova que eu, mas ela me ensina muito. Ela fala para mim um negócio, Davi, pode ser mais fácil. Davi, pode ser mais simples. Davi, pode ser mais leve. E eu falo para vocês, pode. Pode ser mais simples, pode ser mais fácil, pode ser mais leve. Acreditem, existem pessoas no mundo que sim, querem o seu bem. Que sim, querem o melhor para você. Tem uma história que eu me lembrei agora. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Fui lá estudar escola pública e tudo mais. Eu tinha um professor que ele era visionário. Eu não sabia na época, mas hoje eu sei. Mas ele era visionário. Ele me falava assim, isso era em 2017. Ele falava assim, tem uma coisa chamada Bitcoin, eu quero que você compre. Aí eu, Bitcoin? Vou nada. Pra quê? Compre Bitcoin. E eu vou nada, pra quê? O professor dizendo pra mim, acho que ele tem alguma vantagem sobre isso, compre Bitcoin. 2017. Não tinha estourado ainda. Não, tava logo no comecinho, sei lá, tava coisa de $4.000. E hoje vale $20.000, sei lá, tô chutando os preços. Até que um dia ele chegou e fez uma prova difícil pra caramba. Quando chegou lá, ele falou, essa prova é a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas você tem o jeito de não fazer a prova. É só você comprar qualquer valor em Bitcoin que eu vou liberar você de fazer essa prova. E eu comprei. Eu não comprei porque eu vi o valor daquilo. Eu comprei porque eu queria me livrar daquela prova. Anos depois, eu acessei minha conta da Binance. E eu vi que tinha lá, sei lá, $100 em Bitcoin, e que aqueles $100 estava valendo 4 vezes mais o valor que eu paguei por elas. E eu fiz questão de mandar um e-mail para aquele professor agradecendo. Porque ele me fez, naquele momento, nem visualizar. Ele não me fez entender, porque ele não conseguiu. Mas ele falou, mesmo que você não entenda, eu vou te obrigar a comprar, porque em algum momento vai fazer sentido para você. Então, para mim, essa é a verdadeira liderança. É a liderança a qual te conduz por uma jornada de entender, estar à frente do tempo e de te conduzir para fazer coisas as quais nem você mesmo está pronto para fazer, mas que essa pessoa sabe que é importante para a tua trajetória. Só que você precisa confiar, você precisa acreditar.
É difícil, mas é massa. E todas as vezes que eu me submeti a estruturas hierárquicas de liderança, eu fui muito feliz. É difícil, mas eu fui muito feliz. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, sim. Eu acho que a gente só enxerga depois que passa, né? Não tem como você ver se foi bom ou ruim antes. A menos que você tenha alguém que explique o porquê. Hoje a gente está na época do porquê, né? Você não consegue fazer mais nada em lugar nenhum se você não explicar antes o porquê. Então, tem uma energia adicional, gasta em explicar por que aquilo vai dar certo. E se você não convencer, esquece, não vai rolar. Mas, verdadeiramente, eu acho que você só enxerga depois que passa, né? Essa é uma das vantagens se chama que nossos pais aprenderam. Tem uma série de desvantagens, mas essa era uma das vantagens. Agora, te perguntar, a gente está indo para um mundo em que as estruturas estão se descentralizando, a hierarquia ela está se desfazendo pouco a pouco. Então, as organizações, cada vez mais, elas estão ficando menores e mais autônomas, mais ágeis. E a tendência, fazendo uma projeção a longo prazo, daqui a 50 anos, eu acredito que a gente vai ter um volume muito maior de pessoas que vão trabalhar de forma 100% autônoma, ou seja, não tem nenhuma estrutura hierárquica sobre ela, nenhuma, ela está sozinha. Um exemplo explícito disso hoje é Uber, né? Você tem o motorista e o aplicativo, não tem mais nada, não tem uma estrutura hierárquica sobre ele, nenhuma. E eu acredito que isso é um movimento do mundo. O mundo está se tornando assim, cada vez mais as estruturas hierárquicas de direcionamento estão desaparecendo. E eu acho que você, de certa forma, já vive isso hoje. Você empreendeu muito cedo, você construiu sua empresa, e você não tem uma estrutura hierárquica, pelo menos eu imagino que você não tem uma estrutura hierárquica sobre você. Você é o líder da tua organização, e cada suborganização tem o seu líder, mas você é o líder da sua organização. Aonde você vai buscar hoje essa estrutura de direcionamento, essa hierarquia que você defendeu tanto? Porque você não está sob hierarquia. E aí? Vou abrir o jogo, então. Jesus Cristo. O que tem ele? Quando a gente quer... Você é Jesus Cristo aí? Eu busco ser como ele todos os dias. E essa é a minha estrutura hierárquica a qual eu estou submetido. Que eu parto do pressuposto de que ele sabe o melhor caminho para mim, mesmo que eu não sinta que é o mais gostoso. Eu não estou dizendo que vocês todos deveriam ter a mesma fé que eu, cada um tem a sua própria maneira de ser, pensar, agir e acreditar. Mas foi o que funcionou muito bem para mim. E eu não vou mentir, Eugênio, começou como algo estratégico. Como assim? Começou como algo lógico, começou como algo racional. Eu entendi que esse autogoverno, que essa autoliderança, que essa autogestão era muito complexa. Porque para eu dizer o que era melhor para mim, eu ia sempre priorizar o meu conforto. Eu ia sempre priorizar aquilo que era mais vantajoso egoicamente para mim. E quando eu falo egoicamente, eu falo de ego, vaidade, status, somente dinheiro, somente pensando em benefício próprio. Começou como estratégia. Eu entendi que eu não conseguiria simplesmente coordenar e conduzir a minha vida da melhor maneira, porque se eu fosse direcionar para mim, eu ia direcionar e priorizar o conforto. E aí eu coloquei essa figura, essa peça, acima de mim, onde eu estava abaixo dessa peça, nessa hierarquia, que me fazia ter um nível de ação muito mais efetivo. O que começou como estratégia se tornou fé. E o que se tornou fé, se tornou tudo para a minha vida. Eu descobri essa minha fé, eu descobri essa minha espiritualidade através da razão. Através de um entendimento que se eu fosse deixar a minha vida simplesmente na minha mão, ia dar merda. E vocês sabem o que eu estou falando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? E eu precisava deixar na mão de alguém que sabia mais do que eu. E minha vida mudou. Em todas as áreas. Eu nunca na minha trajetória estive tão feliz quanto eu estou desde que eu entendi de que eu poderia ser um braço operacional dentro de um propósito muito maior dentro da Terra.
E agora vocês vão entender do que realmente se trata o superpotencial. Eu percebi que todos os seres orgânicos do planeta têm uma função nativa de utilidade. E que aqui embaixo, aqui na Terra, não tem nada faltando, não tem nada sobrando, não tem nada fora do lugar. Está tudo perfeito, está tudo encaixado. Cada célula, cada fóton, cada próton, cada molécula, tudo tem a sua função. Não existe competição dentro dessa hierarquia, dentro desse sistema, que não é nem uma hierarquia, dentro desse sistema. E eu comecei a visualizar que o ser humano é um troço complexo. Todos os bichos, todos os seres sabem a sua função, sabem o seu encaixe. Só que o ser humano é a única parte desse sistema que fica constantemente se questionando se tem ou não uma função dentro dele. E vai competir com as outras. E vai querer ter a função que a outra tem, tirando dele o que ele tem de mais precioso e de mais relevante, que é a sua singularidade, que é a construção individualizada que você tem de existência para cumprir um papel. O significado de propósito é razão de ser, razão de existir. E eu pergunto para vocês, qual que é a tua razão de existir? Qual que é a tua razão de ser? E eu tenho uma evidência que talvez te ajude a entender essa resposta. A criação, ela deixa rastros. A criação, ela deixa evidências. A criação, ela deixa fatores, peças que podem ser analisadas. Pistas. Pistas, essa que eu estava tentando buscar. Essa pista sobre qual que é a tua razão de ser, você encontra olhando para a tua capacidade, você encontra olhando para as tuas habilidades, você encontra olhando para as tuas aptidões. E é através delas que você vai entender qual que é a tua função. Qual que é a peça desse ecossistema que só você preenche, que só você encaixa. Eu vejo o mundo quase que como um conjunto de engrenagens, onde quando você não está encaixado na tua engrenagem, você está inclusive impedindo a engrenagem do outro de girar. E quando você está muito bem encaixado na tua posição e você gira mais rápido, você faz com que a engrenagem do outro gire mais rápido. E foi assim que eu me senti completamente pertencente dentro do planeta. Foi assim que eu me senti parte do planeta. Foi assim que eu me senti encaixado. Quando eu vi que as minhas habilidades poderiam ser usadas dentro da função a qual eu sinto que eu nasci para ter, ser, fazer e viver. E você também pode. Na verdade, você também deve. Senão, você vai viver a vida toda tentando encaixar com coisas, pessoas, lugares, papéis, personagens, papéis. E no final das contas, você não vai encaixar. Que você só vai se sentir de fato preenchido, você só vai se sentir de fato vivo quando você sentir que você está usufruindo e vivendo do teu propósito, o qual, na minha percepção, na minha fé, na minha cultura, você foi criado para ter. Você foi pensado para ter. Você nasceu para viver. Esse é o verdadeiro superpotencial. Então, do mesmo jeito que a minha fé começou lógica e se tornou minha vida, o superpotencial começou como uma ferramenta de produtividade para ganhar mais grana. Até que se tornou muito mais do que isso. Se tornou um caminho que eu utilizei e que você também pode utilizar para que você viva o seu propósito. Nossa Senhora. Muito bom. Se eu fosse resumir, o seu patrão passou a ser princípios. Você obedece a partir de agora princípios, sejam eles espirituais, sejam eles de vida, e aí você encontra aí no cristianismo, em Cristo, um conjunto de princípios que você se identifica, né? Galera, eu queria abrir aqui para perguntas, abrir um pouquinho mais cedo. Quem tem uma pergunta aí para fazer? Uma das coisas que você fala bastante em saber, né? E você falou entre o bom e o gostoso. Então, às vezes está gostoso, mas é o bom que você quer. Você já perdeu alguma coisa gostosa que você se arrepende? Eu não venho mais não pra cá, são as perguntas difíceis, cara. Olha, quer mamata, vai lá pra Paulista, bom, viu? gostoso. Eu poderia perder e estar aqui.
por exemplo. Porque acordar às 5 da manhã não é gostoso para mim. Me expor à vulnerabilidade e tá contando o que de fato ressona no meu coração e tá aqui aberto para escutar qualquer pergunta, afirmação ou crítica de vocês, não é gostoso. Eu não preciso disso. Eu poderia estar agora na minha posição de hierarquia no meu escritório, onde eu sou o líder e não sou questionado. Aí eu pergunto para vocês, para demonstrar na prática como é que isso funciona. Alguma coisa que eu falei aqui tocou você? Levanta a mão se sim. Se eu não tivesse vindo até aqui, ou seja, se eu não tivesse optado pelo melhor e não pelo gostoso, isso aqui não teria acontecido. E eu não estaria vivendo o meu papel de encaixe nessa posição dentro de todo o ecossistema. E a minha vida não seria utilizada como ferramenta de potencialização para a sua, para a de vocês. Sobre negócios, sobre investimento, eu estou no papo mais longo com o Eugênio aqui para entender como é que a gente encaixa isso aí. Mas é estratégico. Ou não. Estou pensando melhor agora. Às vezes é só costume. Às vezes é só hábito. Pode ser diferente. Igual eu falei para vocês. Eu tô falando, tô aprendendo. Pode ser diferente. A tua pergunta, sem você saber, mexeu umas peças aqui dentro. Obrigado. Obrigado. Vou entrevistar você da próxima vez. Hein? Quem tem outra? Ali. Qual foi a maior transformação que você teve quando você fez o Hoffman? O Hoffman foi meu primeiro processo de autoconhecimento, de todos. Nossa, já foi direto pro Hoffman? Eu fui direto pro Hoffman. Brabo. Antes de todos. Ficar uma semana sem celular foi treta. Mas estou brincando. A transformação mais poderosa que eu tive lá dentro foi de entender de que eu não era meus pensamentos, de que eu não era meus sentimentos, e de que eu era o observador que observava tudo aquilo. Que eu era aquela pessoa que estava observando a minha própria vida. E que foi lá que eu entendi que eu poderia ser protagonista. O Hoffman transformou a minha vida num tanto que o nível de gratidão... Vocês fazem com a Heloísa também, né? Heloísa. O nível de gratidão que eu tenho pela Heloísa Capelas não cabe dentro do meu peito. É um negócio tremendo. Lá no Hoffman, foi tão forte para mim de que eu tive um ataque de pânico lá dentro do meu quarto. E eu escutei uma das guias falando no meu ouvido, me guiando para fora daquele ataque de pânico que eu estava tendo naquele momento. E quando eu saí, a guia estava no corredor do hotel lá, falando assim, eu senti que você estava precisando de mim e te mandei um recado. Para você ter noção do quão forte foi tudo isso. Então, era esse nível de esse nível de espiritualidade. Depois aconteceram coisas ainda mais bizarras, mas vivam! Que aí vocês vão sentir, vocês não precisam ouvir testemunhos, vocês vão dar testemunhos. Obrigado. Para quem não sabe, aí o Hoffman é um dos treinamentos de autodescoberta que a gente recomenda na Eduz, né? Acho que aqui no grupo da Eduz todo já tem uns 50 pessoas que devem ter feito, mais ou menos. Vale muito a pena. Tem mais alguém ali para fazer pergunta? Aqui? Você falou da sua necessidade de mostrar o seu valor para o teu pai. Você conseguiu descobrir de onde veio essa necessidade de provar o teu valor? E em qual momento você parou e falou, agora eu provei o meu valor para o meu pai? Eu não provei e não provarei. Eu entendi o meu valor por conta própria. E aí, quando eu entendi o meu próprio valor, eu falei que eu não precisava ter que mostrar isso mais para ninguém. Então, hoje, a aprovação ou desaprovação do meu pai não conta no meu processo de tomada de decisão. Eu quero honrá-lo, só que eu honro meu pai vivendo a minha vida. Eu honro meu pai tocando o meu propósito. Eu honro meu pai usufruindo dos meus talentos. Então, hoje, meu pai liga para mim e fala, você está no caminho errado. Aí eu, que massa, obrigado pelo conselho, velho, mas eu vou seguir por aquilo que eu entender que é o melhor para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Total. Eu acho que quando eu tomei a decisão de não buscar mais a aprovação dele, eu mais desaprovei-o do que do que qualquer outra coisa. Quando eu lancei o livro sobre espiritualidade e tudo mais, meu pai falou, que troço é esse? Mas é o meu caminho, não é o caminho dele.
Ele quer o melhor para mim, eu tenho certeza disso. Só que ele quer o melhor para mim sobre a perspectiva e a ótica do que ele vê de mundo. Eu não sou... Enquanto eu estava debaixo do teto dele, é minha responsabilidade seguir aquela hierarquia, porque eu estava submetido lá dentro. Mas quando eu tomei a decisão de viver minha própria vida, de sair e de tocar minha jornada, eu passei a ter outros esquemas e princípios de liderança, como aquele que a gente estava trazendo aqui, que me conduzem. E não é que eu quero nem a aprovação de Jesus. Óbvio que eu quero, mas não é essa a base. É que ele posicionou para mim como ter, me deu o segredo, me deu o caminho, o manual de como se ter. E eu só sigo. E fica mais fácil. Porque se eu deixo a minha vida somente nas minhas mãos, é poder demais para mim. Talvez isso seja poderoso para vocês entenderem. É poder demais para mim. E poder demais na minha mão, eu faço merda. Então, eu deixo esse poder, essa chave poderosa do acesso ao nível mais íntimo do meu coração, do eu sou, que é o senso de identidade somente nas mãos de Deus. Porque se eu deixar na minha mão, aí eu penso assim, ó, eu não sou bom o suficiente para estar aqui falando com vocês. Eu não sou bom o suficiente para estar com um cara foda como o Eugênio do meu lado. Eu não sou bom o suficiente. E esse reino do eu sou, desse conceito de identidade, dessa zona profunda do teu coração, só deixa acessar aí o Espírito Santo. Nem você coloca a tua mão, porque senão vai conduzir para um lugar que não é o melhor. Obrigado pela pergunta. Boa. Ali. Bom dia, Davi. Eu acho que trazendo nesse contexto que você mencionou de bom e gostoso, até mesmo quando você tem o poder, né? Você acaba fazendo, às vezes, o que não é correto, né? Aos teus olhos também. Partindo do princípio cristão, qual foi a maior dificuldade ou maior tentação, desejo que você conseguiu superar diante desses ensinamentos, diante dessa hierarquia que você estipula vindo de Cristo, né? E aonde o Davi quer se enxergar daqui 10 anos? Qual é seu objetivo de vida acima de tudo? O desejo de não viver o meu propósito. Eu não entendi. O desejo de não viver o meu propósito, eu explico. Eu sou bom em ganhar dinheiro. Para mim seria muito mais fácil eu seguir em frente na trajetória que eu já estava seguindo, de continuar criando negócios, de continuar investindo em negócios, de continuar vendendo negócios. Esse era o meu simples, esse era o meu normal, esse era o meu hábito. Essa é a sua zona de conforto ali. Minha zona de conforto. Eu me posicionar no palco, falando de espiritualidade, sendo um moleque de 22 anos de idade, me colocando em situações de vulnerabilidade, onde as pessoas podem me questionar, podem me criticar, que era tudo que eu fugia. Para mim, é o risco mais arriscado que eu enfrento todos os dias na minha vida. E quando você me pergunta onde eu quero estar, eu não trabalho com sistema de metas na minha trajetória. Eu trabalho com um sistema de objetivos não bem definidos, mas mais de princípios aos quais eu quero viver. E o principal é que eu não sei onde eu vou estar amanhã, mas eu tenho a certeza que eu estarei cada vez mais perto daquilo que eu sei que verdadeiramente é o que eu deveria fazer. E é assim que eu vivo todos os dias. O meu grande objetivo de vida é chegar mais perto daquilo que eu verdadeiramente sou capaz, mesmo que eu não saiba ainda do que se trata. Porque eu vejo que o nosso potencial é infinito. Ou seja, quanto mais eu trabalho meu potencial, mais perto eu chego da minha verdadeira concepção do que eu verdadeiramente sou capaz. Então eu não sei exatamente o que é que eu vou estar fazendo. Talvez eu perceba que tudo isso que eu estou falando para vocês seja somente uma brisa momentânea que eu tenho agora da minha própria mente. E está tudo bem. Pode ter certeza que ao longo dessas trajetórias podem vir centenas de brisas, mas em cada uma delas eu vivi de maneira tão intensa que me gerou um aprendizado tão profundo que eu vivi como se fosse real. Se você ainda tiver aquela brisa, se é real ou não, viva tão intensamente como se fosse real que vai ser, porque percepção é realidade. Busque estar na máxima potência. Não porque os outros querem,
mas por uma questão de integridade com você mesmo. De você saber que você está colocando para jogo o máximo que você sabe que você tem de capacidade de se dispor para aquilo. Isso é muito poderoso. Antes dele fazer a pergunta, eu queria fazer uma metáfora aqui, um paralelo. Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente aprende primeiro as letras, né, do alfabeto, A, B, C, D. Depois a gente aprende as sílabas, Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Depois a gente entende como encaixar as palavras que a gente conhece no mundo dentro daquelas sílabas. A gente começa a formar palavras. Depois vem as frases. A gente começa a repetir frases, né? Eu não sei se ainda tem, mas no meu tempo tinha um negócio de ditado. A professora falava e a gente escrevia para ver se está escrevendo corretamente. Até que chega uma hora que o professor começa a fazer perguntas e você tem que responder através da escrita. Então você usa a escrita como seu mecanismo de expressão ali. Você quer dar uma resposta, vai escrever. Mas tudo começou com uma letra, uma sílaba, uma palavra, e assim foi, né? Teve uma construção. Se você olhasse para essa pessoa aprendendo a escrever, nós, profissionalmente ou na vida pessoal, o que nossos pais trazem, o que os nossos professores trazem, o que a empresa traz, a gente está aprendendo a escrever. A gente está aprendendo a sílaba, a letra, a sílaba, a palavra e a frase. A gente está aprendendo. Mas nós não estamos aprendendo a nos expressar. Nós estamos aprendendo apenas a técnica. A gente só realmente vai conseguir compreender quem a gente é quando a gente começar a usar esse vocabulário todinho para aí o que tem dentro você botar para fora. Quando a gente começar a responder perguntas. E responder perguntas não é blá, não é da boca, é através da ação. O que eu vou fazer com aquele problema? O que eu vou fazer com aquela trava de relação? O que eu vou fazer com aquele desafio? O que eu vou fazer com a minha carreira? O que eu vou fazer com esse questionamento? Quando a gente conseguir ir para a ação, é o equivalente, a gente aprendeu a escrever, aprendeu a se comunicar. Não é mais a técnica, mas a verdade é a gente enquanto está aprendendo a escrever, você não tem consciência do que é se expressar até o dia que você domina tudo e começa a se expressar. Enquanto você está aprendendo as letras, você acredita que escrever são aquelas letras. Quando você está aprendendo as sílabas, você acredita que escrever são as sílabas, são as palavras. A sua visualização de mundo é somente o limite que você aprendeu da técnica. E a técnica avança e você avança um pouquinho uma visualização de mundo. Mas você só aprende a se comunicar quando você abandona a técnica e vai para a expressão. Usa a técnica a seu favor. Só quando a gente usar esse monte de treco que a gente aprende, por consciência, na nossa decisão, é que a gente começa a entender o nosso potencial. Até então, ninguém conhece seu potencial enquanto você estiver só repetindo e usando técnica. Não sei se eu me fiz entender, mas... Oi, Davi. Eu queria perguntar para você se você ainda enfrenta algumas resistências diante das pessoas que te veem à primeira vista e vê um menino, né? Como você mesmo falou, um moleque de 22 anos. E se você ainda vê que a idade ainda é um ponto a ser superado, que você tem que mostrar constantemente, não, eu posso ser um menino, mas eu tenho um potencial, tenho coisas a ensinar até para as pessoas mais velhas e tal. E também, qual que foi a chave, qual que foi a virada que te mostrou que você estava no caminho certo e também trouxe essa espiritualidade para a sua vida e para os seus planos que faz você seguir o fluxo? Sim, mas é tudo que eu tenho. Eu não tenho como ter 30 anos. Eu não tenho como ter 40 anos. Eu não tenho como ter 10 anos. Eu só tenho a idade que eu tenho. Então, é minha responsabilidade lidar com a verdade do jeito que ela é. Ou seja, começar a me movimentar com base no fato. Ao invés de ficar na utopia da imaginação de querer que seja outra coisa. Primeiro eu enxergo a realidade, eu processo ela do jeito que ela é. E aí, com base nisso, eu consigo construir e trazer ferramentas que deem sustentação para o que eu quero. Para você mudar qualquer coisa na tua vida, primeiro você aceita. No momento que você aceita, você abre a central de comando que dá a possibilidade de você mudar.
Não o fato, mas as circunstâncias que embedam o fato. Por exemplo, eu tenho 22 anos, mas eu quero ser visto como alguém mais maduro. O que é que eu faço? Eu me posiciono na minha roupa. A barbinha. A barbinha. Essa de É você saber. verdade, é verdade. Isso é porque eu não tô com meu óculos aqui. Normalmente eu uso meu óculos. Eu até trouxe, eu esqueci de colocar. Mas, enfim, tem algo que é mais poderoso do que qualquer coisa, que são os resultados. Então, os resultados gerados falam mais alto do que até mesmo a sua própria voz. Eu posso gritar o quanto eu quiser aqui, tentando mostrar para vocês alguma coisa. Mas só o que vocês de fato veem através da minha própria trajetória, através dos fatos, através dos resultados que te convencem a alguma coisa. Por isso que essa questão da liderança é tão importante. Vocês que são líderes aqui na Eduz, vocês saibam que a liderança não é o que você fala quando você está liderando alguém, quando você está conduzindo alguém. A liderança é o que você faz quando você acha que ninguém está te vendo, mas está todo mundo te vendo ali dentro da empresa. Porque quando você diz, vai para a esquerda, só que os teus liderados veem que você não está indo para a esquerda, você está indo para a direita, isso fala mais alto do que qualquer comando que você dá. Que são os exemplos. E tem muitos momentos na vida que rola uma coisa poderosa, que é quando o líder, os melhores conselhos que eu já recebi não foram daqueles que estavam me liderando, foram daqueles os quais eu estava liderando. Isso é muito forte para vocês entenderem que vocês são tão importantes dentro desse sistema como um todo, que vocês podem ser um daqueles que vão compartilhar e comunicar uma coisa que vai mudar completamente a perspectiva daquele seu líder e que vai mudar completamente, talvez, a perspectiva da empresa como um todo. É só você saber falar, é só você saber comunicar. Aí também é estratégia. Você treina persuasão, você treina comunicação, você treina resultados. Quando você quiser que qualquer coisa aconteça na vida, você usa estratégia para isso acontecer. Até o fato de eu botar a barbinha, a camisa, essa calça mais diferente é estratégia. E a gente deveria se movimentar com base nos fatos da realidade e não com base na percepção. Quando o meu jogo virou sobre isso, virou meu jogo. Porque antes eu vivia na utopia. Eu queria que, eu quero que, eu desejo que. E eu ficava naquela de imaturidade, de... É até difícil explicar isso, mas eu ficava naquela de esperar que o mundo se conduzisse sobre a ótica e a perspectiva que eu tinha e não de aceitar o mundo real do jeito que ele é. E aí sim começar a me movimentar perante a isso. E você me perguntou quando o meu jogo virou. Meu jogo virou quando... Vai parecer clichê porque eu já falei sobre isso. Mas quando eu tomei a decisão de não movimentar perante o orgulho. Que eu tomei a decisão de abrir mão do orgulho na minha vida. E isso é decisão. Não é algo que do dia para a noite eu simplesmente... Não é fácil, não. Abrir mão de orgulho e, enfim, me observar para que eu trilhasse cada vez mais esse caminho. Observando o máximo que eu pudesse. Não é que eu não tenho. É que eu estou completamente consciente dele. E quando eu estou completamente consciente dele, eu consigo lidar com isso. É tipo assim, não é que eu não fico nervoso antes de entrar numa palestra. Eu fico, mas eu entro. Tem gente que olha pra mim, olha pro Eugênio e acha que a gente é super-herói. Acha que a gente chegou lá. Mas não é isso. A diferença é que eu vejo a realidade e eu tento conduzir a realidade com base no interno e não com base no externo. Isso é poderoso. Antigamente, o externo me conduzia. Hoje em dia, eu busco conduzir a minha vida com base no interno. Exemplo básico. Eu chego numa palestra. Tá todo mundo desanimado. Se o externo me conduz, eu fico desanimado também. Aí já era. Mas quando eu busco conduzir com base no interno, eu consigo, inclusive, mudar a percepção que todo aquele grupo tem sobre aquela minha participação. Porque eu tomei a decisão. Eu quero que seja assim. E eu movimento para que o externo esteja mais próximo possível dessa visão interna que eu desejo de realizar. Só que é o que eu falei no começo, existe uma diferença entre o querer e o poder. Existe uma distância entre o querer e o poder. E essa distância pode ser preenchida com estratégia, pode ser otimizada com estratégia, buscando o menor caminho entre dois pontos. Aí é raciocínio. Aí que é o superpotencial que eu falo tanto para vocês. Obrigado. Muito boa. Fazendo a tradução, a gente chama aqui, na nossa linguagem, da prosperidade emocional. Capacidade de influenciar seu externo a partir do que você tem emocionalmente.
Você comentou aí sobre a galera sair do conforto. Você comentou para a galera aí sobre fazer escolhas que não são aquilo que você deseja e tal, e parari, pararó, pororô. A gente estava falando um pouco sobre isso na mesa antes de começar. Se a gente olhar suas campanhas hoje, sua audiência e tal, a gente estava falando sobre isso, né? Você procura passar uma imagem nesse momento de vida, através das campanhas, através do que você está vendendo, de você pode ser próspero, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, se você fizer isso, isso e isso. Né? Então, você fala muito sobre dicas de como ter sucesso. As redes sociais, hoje, elas potencializaram um fenômeno que sempre existiu, que a gente chama de olhar a grama do vizinho. Né? A gente olha lá no Insta, o cara tá viajando, aí você fica, puta, só eu que não estou viajando, eu sou uma desgraça aqui, e o cara que tem sucesso. O cara tá comendo bem, o cara tá indo no restaurante tal, o cara tem um carro tal, o cara tem a roupa tal, tá com não sei quem, tá visitando não sei aonde. Eu que não consigo fazer nada, eu sou uma desgraceira. A rede social nos estimula absurdamente a esse pensamento que vai nos puxando para trás. Não vou falar puxando para trás, que vai estimulando essa comparação. E aí, nessa comparação, a gente toma decisão. Quer saber de uma coisa? Chega, eu vou ter dinheiro. Pá! Eu vou ter melhor carreira, eu vou ter a melhor roupa, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter um avião, eu vou ter a empresa, eu vou ter os milhões. Você olha os outros e você toma a decisão e aí começa a correr para aquele lugar de comparação, para aquele lugar de construção para ser igual ao outro que você viu ali. E você estimula isso, está lá. Certo? Mas a sua fala foi, você tem que olhar para dentro e saber qual é o teu lugar no mundo. E aí, de um lado, você foge do teu lugar no mundo. Você não está fazendo essa pergunta. E aí, o que eu faço com essa balança? Eu estou em processo de repensar sobre isso. Mas eu tenho uma justificativa muito plausível para fazer isso dessa maneira. Aqui vale tudo. Manda bala aí. Captar a atenção do cara para que lá dentro eu consiga conduzi-lo para entender como é que o jogo realmente funciona. Beleza, isso é bom para o Davi. E para a galera. Mas eu como... Em talvez 80% dos casos dos meus melhores alunos, melhor no sentido de mais resultado gerado, esse cara não teria tido acesso ao crescimento de consciência que ele teve dentro do meu ecossistema se eu não tivesse comunicado com ele no nível de consciência que ele estava anteriormente. Ele me disse, se você tivesse sido Davi Paz e Amor, talvez eu não entraria aqui dentro. Mas puxando pelo lado na comunicação, puxando um pouco pelo lado do ego, puxando um pouco pelo lado da estratégia, puxando um pouco pelo lado da vantagem, eu comunico. Eu vou ser muito sincero. Eu tô aqui com as mãos de crocodilo não, as mãos de dinossauro. Braço curto mesmo. Eu não sei fazer diferente. E eu estou consciente e auto-observando de que talvez tenha o caminho melhor ou qual eu não sei fazer. Então é por esse motivo que eu vou te fazer uma provocação. Me ensina. Ensina o mercado. Porque eu não sei fazer. Todos os meus amigos que eu comunico também não sabem. Se você tiver descoberto o caminho de fazer isso, me ensina. Porque eu quero sentar para aprender. Porque eu desejo conseguir gerar o nível de impacto que eu gero por esse lado, ressonando simplesmente no amor. Mas, humildemente, eu te comunico, eu não sei. Perfeito. Eu não sei se eu sei, mas eu sei que eu quero. Eu aprendi muitas coisas nesses 10 anos de Eduz, muitas coisas mesmo. E uma delas foi buscar, você explicou magistralmente, buscar aquilo que ressoa com o meu coração. E eu sei que eu quero isso. Eu sei que eu estou aprendendo. E eu acho que talvez a minha resposta para você não vai ser, tá bom, eu vou te ensinar, mas vai ser, vamos aprender junto. Porque isso eu quero. Isso eu busco. Eu acredito fortemente que tem um lugar dentro do coração de cada pessoa que ela é um pouco mais embaixo do que esse lugar do instinto, desse lugar da busca pelo que a pessoa está faminta do dinheiro e tal. Existe um lugar um pouco mais embaixo, ele está alguns graus abaixo, que ele sente que mesmo ele querendo aquilo,
ele poderia talvez ter um pouquinho daquilo, mas também tem outra coisa, que só aquilo não é o suficiente ou aquilo não é o certo, vamos dizer assim. Porque esse é o lugar do propósito, esse é o lugar que você falou, que é onde estão os dons da pessoa e tal. Eu sei, isso eu já sei, eu já descobri que existe esse lugar. Porque existe em mim, existe em você, existe em cada um de nós. Então, talvez o nosso desafio, aí está na comunicação, é aprender a fazer as pessoas entrarem em uma jornada, tanto do ponto de vista de comunicação, quanto do ponto de vista de experiência, em que elas vão sentindo isso, até que chega uma hora que, sem ela perceber, ela diz assim, nossa, eu nem notei, eu estou aqui é muito melhor. Nem percebi, já estou lá. Então, não é um lugar de uma campanha, de página de venda, assistir e estou fora, não. É um lugar de uma condução. Aquele comentário que eu fiz para você de um post, às vezes você faz um post que dá uma estimulada, mas talvez se você fizer um outro contrapost que também leva a pessoa a questionar. Ela não está percebendo, pode até não ter vibrado naquele momento, mas aquilo entrou. E aí, pouco a pouco, no exercício, ela começa a ver a incoerência nela mesma, não no outro, mas nela mesma. Então, eu acho que é um lugar de descoberta, e aí, se você topar aí na jornada de descoberta, porque esse é o lugar que eu estou, da descoberta. Essa é a coisa que eu quero, não somente aqui, com esse assunto, mas até para servir de exemplo para vocês, essa é a coisa que eu mais desejo para a minha vida, é descobrir. Eu sinto que esse é o maior desejo que a minha alma tem. Talvez vocês sintam a mesma coisa. Percebo que um dos principais desafios que nós temos é descobrir o porquê das coisas. Não é construir, é descobrir o porquê das coisas, porque em tudo tem sinal, em tudo tem evidência. Então eu faço uma pergunta, por que vocês acham que vocês vieram parar aqui na Eduz? Por que vocês acham que vocês foram conduzidos para estar aqui dentro da Eduz? O que essa própria experiência, essa própria constatação humana, factual, está querendo te mostrar? Porque tudo tem lição. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Se perguntem de verdade. Não apenas o fato Eduz, mas todos os outros fatos da vida de vocês. O que a realidade está querendo te mostrar? O que você precisa evoluir? O Eduardo Chinês, achei que ele fala algo genial. Ele fala assim, ó. E se você fosse o diretor do filme da sua própria vida? Como agora você buscaria evoluir o teu personagem? Porque com a visão de drone, do observador, eu consigo conduzir o meu personagem. Se você pudesse conduzir o teu personagem para ser um pouquinho diferente em alguma coisa, o que seria? E como seria? Essa visão simples mudou a minha vida. Fantástico. Fica agora a pergunta. Tentem responder nos próximos anos. Bom, legal, gente. Queria pedir aqui uma salva de palmas aí para o Davi. Davi, eu vou falar uma coisa para você, ó. Apesar dos 22 anos, você ter que usar a sua camisinha para botar mais idade. Você foi um dos papos mais profundos que a gente teve até agora. Derrubou bastante a galera de 40 e 50 anos, viu? Então, a idade não quer dizer nada mesmo, não. Parabéns e estou muito feliz aí da sua participação e desse papo. E que tenhamos muitos outros. Acho que tem muitas formas da gente ter papos semelhantes aqui. Total. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi um desbloqueio estar aqui. Esse movimento. Aí eu quero que você me ajude a fazer esse Davi vender. Fechado. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Eu só não sei Valeu. se ele vai vender o que ele quer vender, hein? Que fique claro. Então, vou convidar aqui o Davi para todo mundo levantar. Nosso convidado puxa o grito de paz. A Eduz é? A Eduz é? Eu achei que eram várias coisas. Não, tá ótimo. Bate aí. Valeu, galera.